Criar conteúdo não é nada fácil e é por isso que você vê tantas pessoas te fazendo propaganda, anúncio, que você não precisa criar conteúdo. Ou você vê pessoas desistindo no meio do processo de criação de conteúdo. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo para te mostrar que criar conteúdo pode ser mais fácil do que você imagina. Mas essa é muito fácil mesmo. E trazer resultados que valem a pena o esforço. Eu vou falar de por que você deveria criar conteúdo, o que você deveria fazer antes, durante e depois de criar um conteúdo. Então esse vídeo aqui vai ser um pequeno manual de como você pode criar conteúdo de forma mais efetiva, sem te desgastar muito e trazendo mais resultados. Então vamos nessa. Galera, eu sei que criar conteúdo não é fácil. Eu crio conteúdo há mais de 10 anos. Desde que eu comecei a empreender, eu crio conteúdo. Até antes, na verdade. Então eu sei como é estressante ficar sem ideia, não saber qual roteiro escrever, ou, por exemplo, qual thumb eu vou usar, ou a distribuição desse conteúdo em todas as plataformas, ou a frustração de você produzir um baita conteúdo legal e ele simplesmente flopar. Eu fico muito triste com a notícia dessas. Mas se é tão difícil assim, por que eu continuo criando conteúdo há 10 anos? Bom, eu vou falar alguns motivos e se fizer sentido pra você, você passa a criar conteúdo. Galera, há 10 anos que eu crio conteúdo, porque há 10 anos eu tenho resultado com conteúdo. Eu já tive vídeo meu de YouTube vendendo durante 2 anos, sem parar um produto inclusive de alto valor, que me dava uma renda todos os meses. Nós já ganhamos AdSense do YouTube, então nós já participamos de monetização de várias plataformas, YouTube, TikTok, Quai e outras que são pouco conhecidas. A maioria dos meus grandes clientes vieram por conta de conteúdo e não por conta do tráfego. Todas as parcerias que eu tive de maior valor também vieram por causa do conteúdo, sem falar da autoridade, dos produtos que eu vendi diretamente. Ah, então é só dinheiro? É claro! Não, galera. É muito bom você ser reconhecido pelo seu trabalho, você ser reconhecido como uma autoridade naquele assunto por conta do conteúdo. Então, além de trazer um retorno direto monetário, digamos assim, o conteúdo pode e vai trazer resultados indiretos para você também. E galera, eu já falei isso algumas vezes. Não existe estratégia mais consistente em ganho de resultado do que criação de conteúdo. Se você criar conteúdo, por exemplo, para o LinkedIn com consistência, você vai ter bons resultados naquilo que você procura lá. Se você fizer, por exemplo, no Google, você vai ter bons resultados em SEO. Se você fizer no YouTube, você vai ter bons resultados no YouTube. Então, tudo que você coloca conteúdo, você tem mais resultado. Até mesmo em tráfego pago. Se você faz um criativo em formato de conteúdo, normalmente esse criativo tem mais resultado do que um criativo normal. Então, aprender a contar história, aprender a criar conteúdo é uma das habilidades que todo mundo deveria estudar todos os dias. E é difícil, tá? Não é fácil, não. Mas vale a pena. Eu já vi várias estratégias nascerem, crescerem, virarem hype e depois morrerem, mas criação de conteúdo continua lá, firme e forte, como sendo uma das melhores estratégias para quem quer crescer um negócio de forma orgânica. Principalmente você que não tem dinheiro para investir em tráfego, ou às vezes tem muito pouco, deveria estar olhando para a criação de conteúdo. A sua vida pode mudar da noite pro dia por causa de um conteúdo. A única coisa que você tem que ter é consistência. E a consistência é a coisa mais difícil de adquirir como criador de conteúdo. Então, galera, eu já dei alguns motivos para você começar a criar conteúdo. Mas então, como facilitar minha vida, Gu? Como é que eu posso facilitar essa produção de conteúdo? Como é que eu posso ter uma vida mais leve criando conteúdo? Não sei. Bom, eu vou falar um pouquinho do que fazer antes, do que fazer durante e o que fazer depois. Vou separar esse vídeo em 3 partes, porque nessas 3 partes eu vou falar em cada parte um pouquinho do que você tem que se preocupar em cada etapa, para você realmente ter sucesso com criação de conteúdo. E esses são princípios que você aplica em qualquer plataforma. Eu não tô falando de que você vai aplicar, por exemplo, um hackzinho no Instagram. Eu tenho outros vídeos para isso, para falar especificamente de cada plataforma. Mas o que eu quero falar aqui é sobre coisas mais essenciais, digamos, tá? Então, o que eu deveria fazer antes de começar a criar conteúdo? Galera, o que você deveria começar a se preocupar antes de criar conteúdo, antes de começar a ligar a câmera, colocar a mão na massa, é no básico ali, nas informações que você precisa. Então, vamos falar algumas informações que você precisa saber antes de criar, antes de começar a gravar de fato, tá? A primeira coisa que você tem que definir, galera, é quem é seu público, quem você quer atingir. Na criação de conteúdo é muito importante você ter um nicho. E eu sou meio contra, por exemplo, seu negócio ser de um nicho específico, que nem a galera fala, você tem que ser um especialista em criativo estático, por exemplo. Eu acho que assim você vai morrer muito rápido. Mas pelo menos em nichos grandes, por exemplo, marketing, saúde, pet, fitness, você tem que escolher um nicho. Isso é muito importante, porque se você não fizer isso, o algoritmo de qualquer plataforma nunca vai entender o que você faz de fato. E você também não vai saber como se comunicar direito com esse público, você não vai conseguir criar uma comunidade e você não vai conseguir saber em qual plataforma postar, que são as próximas coisas que eu preciso que você saiba também. Então a próxima coisa antes de começar a criar conteúdo é você saber para quem você vai falar. Então, qual é o seu nicho, com quem você vai falar e onde ele vai estar. Onde esse seu público congrega, onde ele está. Muita gente, por exemplo, gasta muito esforço
ali com uma plataforma que às vezes o público nem tá lá. Então você tem que se preocupar mais em onde meu público está. No geral, galera, na maioria dos nichos você consegue criar em todas as redes sociais, porque as redes sociais elas foram feitas para encontrar comunidades, encontrar bolhas, né? Então você vai conseguir, por exemplo, se você fala de negócios, criar conteúdo para o Instagram e atingir aquele público ali. Agora, por exemplo, se você fala de uma coisa muito específica, vai ser mais difícil. Então talvez tenha algum lugar melhor para você criar conteúdo. Eu tive um cliente, por exemplo, que ele criava conteúdo sobre chip, como eles faziam um chip que ia numa máquina específica para emitir nota fiscal. E era um conteúdo super técnico, super denso e que, sinceramente, no Instagram, a gente pelo menos não encontrou um caminho para fazer dar certo. E o esforço também não valia a pena. Então a gente definiu naquele caso que eles precisariam trabalhar melhor o Google deles. Então o blog, o próprio LinkedIn e YouTube. Eram os canais onde eles tinham mais resultado. Então você tem que olhar onde o seu público tá e produzir conteúdo ali. Mas só que uma coisa importante, galera, você não tirar essa informação do nada. Então, meu público, por exemplo, não tá no TikTok. Quem falou que seu público não tá no TikTok? Porra, de onde você tirou essa merda? É muito bom você analisar isso, de fato. Tem outros criadores criando conteúdo lá fora, nessa plataforma, e aqui dentro, tem criadores de conteúdo? Então, assim, você tem que analisar se já tem concorrência. Se tem concorrência, é porque as pessoas estão ganhando dinheiro e as pessoas estão tendo resultado. Então, é só você seguir esse caminho também. Então tem que ser um copião. É claro. Não é isso, tá? É você olhar referências e se modelar em cima disso. E aí, galera, uma próxima coisa que você tem que fazer antes de criar conteúdo é você planejar o seu conteúdo. E isso é muito importante e é aqui que as pessoas esbarram ali e acabam se perdendo e não criando conteúdo e parando de criar conteúdo. Inclusive eu mesmo já parei de criar conteúdo algumas vezes por conta disso. Ai, que vergonha. Eu pensei por muito tempo que eu deveria criar conteúdo ali na hora, dia a dia, e que tava bom assim. Só que depois eu percebi, galera, que mesmo as pessoas que criam conteúdo no dia a dia, de forma parecendo espontânea, elas têm um planejamento antes. Então é muito importante você parar uma vez por semana, uma vez por mês e planejar o seu conteúdo. Gu, mas meu conteúdo ele fala da atualidade, ele fala sobre alguma coisa do momento, mas mesmo assim você consegue planejar pelo menos o tempo que você vai parar ali para gravar esse conteúdo, você vai deixar travado. Então é importante você ter temas, mesmo que você fale de assuntos do momento, porque se você, por exemplo, não tiver nenhum assunto para falar no momento, você vai ter o tema ali. Então é muito importante, galera, você parar de fazer as coisas de última hora. Nós, brasileiros, a gente foi criado, eu não sei como, onde que isso aconteceu, mas culturalmente a gente deixa as coisas para depois, é cultural, eu não sei onde, quem ensinou isso, se isso foi a necessidade, se foi a velocidade que a gente precisou fazer algumas coisas no passado, mas hoje a gente tem esse costume de fazer as coisas depois, sabe? Deixar as coisas para depois, para a última hora. E isso pode ser fatal pro seu conteúdo. E depois de planejar esse conteúdo, eu vou postar 3 vezes por semana e essas 3 vezes por semana eu vou fazer, essa semana eu vou fazer o tema tal e tema tal. É importante você criar o roteiro desses vídeos. Galera, por exemplo, esse vídeo aqui tem um roteiro. Eu fiz um roteiro. O meu roteiro, ele é feito em tópicos, então eu crio os tópicos e falo em cima deles. Eu não faço um roteiro escrito porque eu não consigo. Eu não consigo, por exemplo, parar e ler e não dá. Eu não sei se tem alguma disfunção, alguma dificuldade, mas eu não consigo. Então eu faço por tópicos. E isso já é muito bom. Então pelo menos os tópicos você deveria fazer no seu vídeo. Então o que eu vou falar nesse vídeo? Vou fazer isso, vou ter uma CTA tal. Então é muito importante você escrever os seus conteúdos. Qual que vai ser a entrada desse vídeo? Como é que eu vou iniciar ele? Como é que eu vou prender a pessoa no vídeo durante todo o tempo? No TikTok a gente tem dezenas de vídeos já no 1 milhão. Então a gente tem vários vídeos que a gente conseguiu bater mais de 1 milhão de views. E eu atribuo a culpa disso principalmente a duas coisas. Um roteiro bem feito e uma ideia boa. Então se você tem uma ideia boa de algum assunto legal que as pessoas querem falar sobre aquilo, as pessoas querem ouvir sobre aquilo, e você tem um roteiro bem feito que retém a pessoa, você já tem metade do caminho feito para ter resultado. Fazendo isso que eu falei nessa parte de antes do vídeo, você já vai ter bastante consistência, você vai ter bastante previsibilidade do que você vai fazer e você vai ter mais resultado. Que demais! E para finalizar, galera, a parte do que fazer antes, as duas coisas muito importantes que você precisa ter também é um bom título e uma boa capa. E toda rede social tem capa, tá? Não é só YouTube que tem capa, não. Por exemplo, a capa do TikTok é os primeiros 3 segundos. A capa do Instagram também é os primeiros 3 segundos. É o primeiro carrossel. Então, tudo que a pessoa tem de contato ali, como primeira coisa, eu considero como capa. Então, é importante você ter essa capa bem feita. O YouTube, eu considero que tem 2 capas, tá? O YouTube tem a thumb mesmo, antes da pessoa clicar, e tem os primeiros 3 segundos, que é o primeiro impacto que a pessoa tem. Então, eu considero 2 capas que o YouTube tem. E é bom você já pelo menos rascunhar isso antes
antes de começar a gravar o vídeo. Então, pensar na thumb, pensar na capa é muito importante para você ter resultado. Porque assim, no YouTube, por exemplo, capa e título são 80% do caminho andado. Então, se você não faz uma boa capa e um bom título, provavelmente seu vídeo não vai performar, por melhor que ele seja, tá? Então, pensar a capa e o título é muito importante para qualquer plataforma. E aí a gente chega no que fazer durante. E nessa parte do que fazer durante, eu vou te falar mais sobre a parte técnica. Galera, por mais que muita gente fala que não, é importante sim você ter um bom áudio, uma boa imagem. E é uma coisa, por exemplo, que eu tenho investido e tenho colocado mais esforço nisso. Porque eu mesmo falava que um conteúdo, se ele fosse bom, ele salvaria um vídeo ruim. Mas a verdade é que, sim, ele até salva se ele for muito bom, só que isso aqui atrapalha demais, galera. Você vai até salvar um vídeo, mas você não vai ter o potencial. Ele teria muito mais alcance se você tivesse uma boa técnica também. Mas não precisa de muito para isso, tá? Por exemplo, eu tenho uma ring light aqui, eu tenho duas LEDs de cor aqui. Na verdade, eu tenho uma LED de cor aqui, uma LED de cor aqui, e eu tenho uma luz aqui, ó, uma luz amarela. E eu gravo com o iPhone e eu uso uma lapela que não é tão cara. Que rico! Então, com esse equipamento já foi suficiente para poder criar conteúdo e já tá bom, já tá funcionando. E então, assim, o mínimo que você tem que fazer é ter essa parte um pouquinho melhor. Não precisa ser tipo assim, filme de Hollywood, mas precisa ter uma parte mais técnica melhorada, digamos assim. Uma coisa importante também é você ter bons takes, tá? Então, um bom enquadramento, dependendo do seu tipo de canal, por exemplo, só fazer um canal de viagem. Pô, nossa, galera, eu entrei num canal de viagem esses dias que eu tava querendo ver um lugar que a gente vai no fim do ano e não tem vídeo. Que merda, hein? E os vídeos que tem é a pessoa falando do local, tipo, ela não tá mostrando, sabe? Então, para cada tipo de vídeo, você precisa ter um tipo de gravação, um tipo de take, né? Então é importante você ter um take bom para aquele tipo de vídeo. Outra coisa importante para você fazer durante o período de gravação e tudo mais, até a postagem, é a parte de edição. Então, ter um bom editor ou você mesmo aprender a editar de uma forma dinâmica. Então, a minha editora, se você reparar, ela sempre dá um zoom, ela corta todos os meus respiros, ela coloca uns memes, ela coloca inserções. Tudo isso facilita e aumenta a retenção do vídeo. Facilita o entendimento das pessoas também. Então, se você fizer isso, você vai ter bons resultados também. E nessa parte do durante o vídeo, na parte durante a gravação do vídeo, a gente também tem a parte de postagem, preparo e postagem do vídeo. Essa parte do preparo e postagem do vídeo, ela é muito importante. Você precisa postar uma boa legenda, que tenha ali bastante informação. Você precisa tomar cuidado com algumas coisas que as plataformas não querem, por exemplo, link, CTAs erradas. Você tem que tomar cuidado também com marcações de outros vídeos. Então, o TikTok hoje, você consegue marcar um vídeo anterior. O YouTube, você consegue marcar outro vídeo. O Instagram também. Então, você consegue fazer uma conexão com os seus vídeos. Uma coisa que eu esqueci de falar durante também é você sempre fazer CTA. Então, até nos seus roteiros antes, coloque CTAs durante o vídeo. Como eu vou fazer agora, galera. Se inscreve nesse canal se você tá curtindo esse vídeo. É uma coisa simples, mas você lembrar as pessoas de se inscrever vai ajudar aos poucos a você ganhar mais inscritos. Então, é importante você fazer isso. Se inscreve no canal. É importante você se inscrever também aqui para você ter vídeos como esse todos os dias. Todo dia não, tá? 3 vezes por semana. E na hora da postagem ainda, galera, é importante você trabalhar bem a sua thumb. Lembra que eu falei do rascunho da thumb? Agora é a hora de você produzir uma boa thumb. Para você ter uma boa referência, olha os outros canais do seu nicho. O que eles estão fazendo? Como eles estão produzindo aquelas capas? Se eles estão com uma consistência, com algum estilo de capa, você pode pegar e modelar aquele estilo para o seu negócio. E aí você vai ter bons resultados também. E sempre testando, tá? E aí a gente chega no último ponto, que é o que fazer depois. E o que eu faço depois que eu já postei o vídeo? Acabou? Morreu? Morreu! Não. Na maioria dos casos, o seu vídeo não morreu. Então, o que eu devo fazer depois que eu já postei o meu vídeo? Tem várias coisas que você pode fazer e que eu aconselho que você faça, tá? A primeira delas é sempre otimizar o seu vídeo. Então, por exemplo, o YouTube, você pode trocar capa, você pode trocar título, você pode fazer isso. Então, trocar isso constantemente vai fazer você crescer cada vez mais. Então, por exemplo, você postou um vídeo, deu 24 horas e você viu que a CTR da capa lá no YouTube não tá boa, basta você alterar ela. Então, você vai mexendo nela, você vai mudando. Galera, a gente tem capa aqui que a gente posta, dá 2% de CTR, a gente troca, vai para 6%, 7%. E a gente aprende com isso, porque a gente vai entendendo qual capa dá certo e qual capa não dá certo. Então, otimizar constantemente o seu conteúdo é importante. Já no caso, por exemplo, do Instagram, do TikTok, você postou um vídeo, ele foi mal ou ele não foi tão bem, espera algumas semanas e posta ele de novo. Mas as pessoas vão ver de novo o vídeo. Não tem problema, galera. O Instagram, ele não mostra sempre para as mesmas pessoas. Não vai ser a mesma pessoa que vai ver. Pode ser que tenha um ou outro que veja o mesmo conteúdo, mas tá tudo bem. Ninguém vai parar para ficar comentando, nossa, esse conteúdo de novo. Relaxa. E você, às vezes, mudando alguma coisa no vídeo, você pode fazer ele performar mais ainda. Então é importante você repostar conteúdo também. Outra coisa importante que você tem que fazer depois de postar os vídeos é responder os comentários. Então, responder o que a galera tá falando. De repente, alguém que comentou um negócio muito legal, chama ela no
privado, conversa com ela, pega feedback, responde todos os comentários, curte, leia, alimente o senso de comunidade na sua rede. Então, galera, o mais importante em criar conteúdo não é a criação de conteúdo em si, é como você cria comunidade com o seu conteúdo. As pessoas vão se unindo e se reunindo em volta do seu conteúdo. Daqui a pouco você é uma comunidade enorme, é uma comunidade que se gosta, uma comunidade que se ajuda e que vai te ajudar também a crescer e vai levar você para um próximo nível. E a última coisa e mais importante depois de fazer o seu conteúdo é olhar os números dele. Tem gente que posta e tem medo de olhar número, né? Mas não tem problema, galera. Você não tem que ficar se comparando com o seu concorrente, com o número de outras pessoas. Faz só o seu. E aí olha os seus números, olha o que você tá fazendo, olha quais vídeos deram certo, quais vídeos não deram certo, pega os temas que deram certo, repete esse tema, vai fazendo isso com consistência que com certeza você vai ter muito resultado. Galera, esse aqui, se você seguir só os passos que eu passei nesse vídeo, você vai ter consistência e crescimento em todas as plataformas. E você vai criar com mais facilidade, você vai ter mais dinamismo no seu conteúdo, vai ter muito mais resultado. Ao invés de ter que ficar procurando a tag certa, ao invés de ter que ficar procurando a informação certa, o conteúdo certo, o tema certo, só de fazer isso já vai ter mais resultado. Combinado, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e a gente se vê no próximo.